Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de receber nos estúdios do Canal 20 o Dr. Farley Braz Gonçalves, que faz parte, integra essa gama de jovens advogados de Montes Claros. O Dr. Farley, como dito, é um advogado, mas continua estudando após a graduação. É graduado, pós-graduado em Direito, em docência no ensino superior, tem uma grande experiência em termos de contratos bancários e é por isso que nós vamos conversar com o Dr. Farley Braz sobre este tema, contratos bancários e instituições financeiras em relação aos seus clientes, pessoas que tomam empréstimo perante os bancos, o que a lei chama de mutuário. Nestes casos, o empréstimo chamado mútuo é um empréstimo pelo qual se paga juros. Portanto, juro é o nosso tema principal. Eu lhe pergunto, como estão hoje essas questões envolvendo juros bancários? Antes de adentrar ao tema, é importante salientar que há uma diferença muito grande entre o juro remuneratório e o juro moratório. Há o juro remuneratório, que é quando há o contrato, ou seja, quando o cidadão ou quando a empresa vai a um banco e ali contrata um juro e estabelece o patamar que será cobrado sobre o valor principal. Esse valor é o que vai incidir e é o que vai prever dentro do contrato o valor a ser pago. Ou seja, se há um juro de 10%, a contratação de um juro de 10% sobre um contrato de R$100, automaticamente, a um prazo de um mês, ele pagará R$110 referente a essa contratação. Esses são juros remuneratórios. Há também o juro moratório. Esse juro é o juro que incide quando existe a mora, a partir do momento que vence o contrato. Se o contrato ele venceu dia 1º de maio, por exemplo, de 2011, e dia 2 ele não pagou, automaticamente vai começar a incidir o juro moratório. E temos também a multa contratual, que é muito comum em contratos bancários, que é a multa que é a pena em função do não cumprimento do prazo determinado. Ela é um valor geralmente fixo e que é estabelecido sobre um total, um montante do que foi contratado. A atual realidade, eu acho que é interessante para todos esse assunto, porque todos somos tomadores de créditos, né? Então, pessoas jurídicas e físicas. Eu acho que na atual realidade do consumismo, capitalismo, é comum as pessoas fazerem empréstimos. E por isso há essa discussão constante. Também está na moda, né, as ações revisionais de contrato. O judiciário hoje ele tem uma chuva de ações no sentido de tentar modificar os juros contratados. Muitas delas realmente têm fundamento, porque foram feitas no momento de crise. Muitos contratos eles foram tomados em momentos de crise. Os valores foram tomados em momentos de crise. Eu não sei a data certa, mas eu sei que teve um período que houve um aumento expressivo nos juros. E muitos que tomaram naquele período, se eu não me engano, 2 anos aí retroativos, estão tentando agora na justiça, se os contratos ainda tiverem validade, de estarem tentando modificar, porque foram juros acima do patamar normal. As instituições financeiras aproveitaram do momento e elevaram os juros, e as pessoas, às vezes, por uma necessidade ou outra, foram obrigadas a tomar esse valor. E aí, com isso, gerou aí uma abusividade. Agora, outros são oportunistas que estão tentando utilizar de algumas brechas na lei para tentar ter algum benefício. Então, nesse caso, o que acontece? O STJ foi obrigado a regulamentar, através de uma orientação simulada, o que seria os juros moratórios, né? E o que seria multa aplicáveis a esses contratos. Existe um decreto, 22.626, que é de 1936, que é a chamada Lei de Usura. Eu gostaria que você falasse para nós se esses contratos bancários obedecem à Lei de Usura e, se possível, até comentasse o que diz essa Lei de Usura e como que os bancos convivem com esta lei. A Lei de Usura, ela como o senhor, só retificando, é 33, né? 22.626 de 33.
ela realmente é a lei de usura porque inibe aos que gostam de utilizar da deficiência, do momento ali oportuno para tentar ganhar lucro. Então, ela realmente ela estabeleceu um teto para essa cobrança. O que acontece? Infelizmente, como o ilustríssimo professor já falou, há um lobby por parte dos bancos que é muito forte. Há uma força econômica por trás aí da política que infelizmente, torna os políticos reféns. E nesse caso aí, foi estabelecida uma súmula pelo STF que, em resumindo, deixou bem claro que não se aplica às instituições financeiras, né, lato sensu, a lei de usura, o decreto 22.626 de 33. Então, automaticamente, toda aquela instituição financeira não é regida, não é submetida a esta lei de usura que estabelecia o teto de 1% ao mês, né, 12% ao ano, e mora de 2%, uma multa de 2% ao mês. Então, infelizmente, diante dessa súmula agora, as instituições financeiras, né, agora não, há algum tempo, instituições financeiras não limitam a essa lei de usura. Doutor Farley, poderia nos falar mais especificamente sobre essa ação revisional, o que busca e quando que se consegue ou se não se consegue obter do Poder Judiciário essa revisão? O Código de Defesa do Consumidor, ele, se eu não me engano, o artigo 59, é tranquilo no sentido de que se há uma cláusula abusiva, ela deve ser anulada. Portanto, se o contrato, a cédula de crédito, a forma de contratação junto à instituição financeira prevê uma forma que torne onerosa ao consumidor ou que ela é abusiva por natureza, automaticamente o judiciário está aí para corrigir os abusos. Acontece que o juro remuneratório, como eu já disse, ele não é limitado a lei nenhuma, ele é livremente pactuado. Em diversos julgamentos, e eu acho que é quase que pacífico, o que os desembargadores, os ministros, eles buscam? Eles buscam um valor que não seja abusivo. E para isso, o próprio Banco Central, ele dispõe em seu site de juros do mercado, juros de cheque especial, de capital de giro, e aí a pessoa pode ir lá e buscar e ter uma noção do que é uma média de juro, o que o mercado está cobrando dos consumidores. Estipulam que o juro médio cobrado pelos bancos é de 3%, haverá sim uma possibilidade de uma revisão no contrato, em função de uma prova clara e até pública, porque é um dado tirado do próprio Banco Central, de que o juro lá está sendo 2 vezes o que é cobrado pelo mercado. Então, aí sim poderia haver uma revisão no contrato. Não é o simples fato de o consumidor fazer uma contratação e chegar lá e depois em casa falar, nossa senhora, ficou caro demais, e depois voltar e falar, não, eu quero uma revisional. Ele não vai ter direito. Ele tem que haver uma coisa abusiva. Até porque temos que lembrar também que existe o pacto servanda. O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, se o cidadão ele vai em uma instituição financeira e ali ele contrata e depois ele chega na casa dele, arrepende e volta para tentar corrigir, nós temos que entender que o contrato ele tem que ter uma força. Ele tem que ter uma força entre as partes para ter obrigações e deveres, ambas as partes. Até porque o cidadão ele foi na instituição e tomou um dinheiro. Quando ele tomou, ele viu o juro, né? Ele deve ter feito um cálculo lá do seu orçamento, não pode depois falar que não tem condição. Eu faço uma pergunta ao Dr. Farley e eu gostaria de que essa pergunta fosse respondida depois dos nossos pequenos comerciais, nossos intervalos. A minha pergunta é o seguinte: somente banco pode cobrar juros ou uma pessoa física também pode fazer essa cobrança? Mas essa pergunta, como eu disse, eu peço ao nosso telespectador que nos espere, que em breve nós voltaremos para tratar deste e outros assuntos interessantes.